fundo de investimentos imobiliário do tipo de tijolo e base 10. São aqueles fundos que têm por objetivo investir em imóveis físicos e que a cota custa em média R$10. Oiê, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te apresentar 3 fundos imobiliários que são do tipo de tijolo e que são base 10. Enquanto isso, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar ele, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. O primeiro fundo imobiliário que eu vou te apresentar é o GARI 11, da empresa Guardiã Logística. Mostrando agora pelo relatório gerencial algumas informações sobre o GARI 11. Primeiro a gente tem aqui algumas informações muito importantes, como por exemplo o número de imóveis. Ele tem 25 imóveis, a tipologia são 2 de logística e 2 de renda urbana. 100% dos aluguéis estão todos alugados. O prazo de aluguel está em média de 15 anos. O número de inquilinos, nós temos 6 locatários e a localização está em 10 estados. Aqui nós temos as imagens de alguns prédios que pertencem a esse fundo. E nós temos aqui, por exemplo, Pão de Açúcar, em Angélica, São Paulo. Temos Pão de Açúcar que fica em Vila Leopoldina, São Paulo. E temos aqui, percebam que temos várias informações aqui sobre todos esses aluguéis, esses prédios que são alugados, tá? Temos Pão de Açúcar em Sabará, em São Paulo também. Temos aqui o Pão de Açúcar também em Abílio Soares, que também fica em São Paulo. Outros Pão de Açúcar. Aqui. Temos também o Mateus. Aí temos esse Mateus que fica em Maceió. Temos também esse outro Mateus que também fica em Maceió. Temos aqui mais Pão de Açúcar, mais Mateus. Temos o Air Liquid, que fica em São José dos Campos, em São Paulo. Temos aqui dele em Canoas também. Temos o Bate Souza Cruz, que fica em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Temos outros aqui. Temos BRF Visa, esse que fica em Vitória, Santo Antão. Temos Almanara, que fica em Jandira, São Paulo. Temos aqui vários prédios. E você percebeu também que nós temos aqui até o tempo de contrato de cada um deles. A gente consegue saber em cada um aqui, juntamente com as imagens. Como eu falei, a gente tem eles em 10 estados. E aí aqui temos como que acontece essa divisão, mostrando aqui no mapa. Por exemplo, nós temos aqui a renda urbana, que é 51%, e logística, que é 49%. Está mostrando aqui, e pela cor você também consegue saber. Temos aqui os estados e a porcentagem que tem deles em cada estado. Temos também as porcentagens aqui de cada uma das empresas, como por exemplo, Mateus, o Pão de Açúcar. Temos aqui também mostrando que 100% deles está alugado, né? Os prédios são 100% deles alugados. Então, mostrando aqui também. E aqui ele diz que ele tem presença em cidades estratégicas como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Maceió. Aqui nós temos algumas informações importantes também, como a taxa de administração, que ela está de 0,94% a 1%. Temos a taxa de performance, que é 20% sobre o ECD do benchmark. E o início do fundo, aqui está dizendo que foi 2020, só que eu fui pesquisar qual era o mês e aí não achei o mês, mas em 2020 falava-se que era em 2021, em janeiro de 2021. Então, pode dizer que ele foi lá de entre 2020 e 2021 que esse fundo começou a sua atividade. Mostrando aqui agora a taxa de performance, a gente percebe que o GARI 11 ficou acima da taxa de mercado e também NTNB 2035. Lembrando que o de mercado fala também sobre dividendo, né, que do mercado, e NTNB 2035, que é notas do Tesouro Nacional Série B, ele fala sobre a inflação, né, ele se agrega à inflação. E a gente percebe que o GARI 11 ficou acima dos dois. Em algum momento aqui o de mercado ainda consegue se aproximar, mas nunca chega a tocar ou passar do GARI 11. Né? O GARI 11 está sempre com a performance acima, melhor do que os outros dois. Aqui no Status Invest, a gente tem algumas informações importantes também sobre ele, como por exemplo o valor da cota, que está em 9,10, né? Ou seja, está menos de R$10. O dividendo dele nos últimos 12 meses,
11,25, a gente consegue também saber quanto que foi o rendimento dele nos últimos 12 meses, que foi 1,02. E aqui a valorização se valorizou 44% nos últimos 12 meses, e nesse mês ele se valorizou 1,34%. Aqui a gente consegue também saber mais informações, como por exemplo, o valor patrimonial por cota, que está em 9,36. Temos aqui também o valor patrimonial, o PVP dele está 0,97, ou seja, está abaixo do preço justo. Nós temos aqui também outras informações, como o número de cotistas e o número de cotas. Ele tem cerca de 200 mil cotistas e cerca de 125 milhões de cotas. O segundo fundo imobiliário que eu vou te apresentar é o CPSH11, que ele é da empresa Shoppings AAA de Investimentos Imobiliários. Mostrando agora para vocês o relatório gerencial do CPSH11, e aqui nós temos os prédios, tá? São 9 prédios distribuídos por vários estados, e aqui nós temos as fotos de algum deles. Nós temos aqui, por exemplo, o Iguatemi Fortaleza, temos imagem dele, temos o Shopping Cidade Jardim, que fica em São Paulo, temos Praia de Belas, que fica em Porto Alegre, temos aqui imagens, entre outros, temos vários aqui. Percebam que assim como lá no Garions, aqui também você consegue ter todas as informações sobre esses prédios, tá? Sobre esse fundo. Passei rapidamente só para mostrar que vocês conseguem todas essas informações aqui no relatório gerencial. Eu vou deixar os links desses relatórios na minha descrição, que caso você queira ler essas descrições desses 3 fundos, é muito importante você sempre dar essa lida, e aí você já tem lá o link, pode ir direto para eles. Aqui nós temos como a distribuição desse fundo. A gente tem no Ceará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, mostrando aqui a porcentagem que tem cada um. No Rio Grande do Sul é 15%, São Paulo 55%, Rio de Janeiro 5% e em Ceará 24%. A gente percebe que a tipologia dele, a gente percebeu pelas fotos, que é todos em relação a shopping, né? Então, ele não é híbrido, tá? Ele é só do tipo de shopping, de prédios voltados para shopping. Aqui a gente tem mais algumas informações, como a taxa de administração e gestão está entre 0,98 ao ano sobre o patrimônio líquido, a taxa de performance 10%, do que excedeu o IPCA mais 6%. O início do fundo foi em 23/2/2023, mas aí eu não encontrei aqui nem no status invest as informações sobre a performance, o gráfico de performance dele. A gente tem só aqui a taxa de performance. Lembrando que a taxa de administração é o que você paga para alguém administrar o fundo, porque a gente sabe que o gestor ele vai ter que receber, né? Tem salário e outros gastos com o fundo, e tudo isso vem dessas taxas que a gente paga, nós investidores pagamos, né? E aqui nós temos algumas informações no status invest, como por exemplo o valor atual da cota, tá? 11,07, está acima de R$10, tá? Mas está na média porque está em torno de R$1 mais caro, então está na média dos R$10. O dividendo dele nos últimos 12 meses foi de 10,2, ele está pagando nos últimos 12 meses em torno de 1,1030, né? A valorização dele nos últimos 12 meses deu uma caída, tá? Em torno de menos 6,74, mas no último mês ele valorizou 2%. O PVP dele está 0,97, ou seja, está abaixo do preço de mercado. Nós temos que ele tem em torno de 120 mil cotistas e 105 milhões de cotas. O terceiro fundo que eu vou te apresentar é o GGRC11, que é da empresa GGR Covep Renda. Mostrando agora aqui o último fundo que a gente tem, que é o GGRC11. Aqui nós temos alguns prédios, como por exemplo da Ambev, em Guarulhos, em Itajaí. Temos também aqui Americanas, em Uberlândia, a Eren em Anápolis e outros prédios, tá? Ao todo são 22 prédios distribuídos entre vários tipos de imóveis. Aqui está mostrando os estados, tá? E as porcentagens que eles têm em cada estado. São Paulo tem mais, Minas Gerais vem logo depois, e os outros têm um pouco menos, né? Temos aqui Rio de Janeiro também, que ainda vem antes de Minas Gerais, e os outros têm um pouquinho menos. Aqui a gente consegue ver a tipologia dos imóveis, e nós percebemos que nós temos aqui imóveis comércio varejista, imóveis de alimentos e bebidas, química e petroquímica e a porcentagem de cada um. E aqui eles estão no ramo de logística. Nós temos também no ramo industrial, nós temos máquinas, equipamentos, veículos e peças e têxtil, também mostrando a porcentagem,
que está no ramo industrial, e o último, que é o híbrido, nós temos metalúrgica e siderúrgica, papel e celulose e agronegócio, que é o menorzinho e também é híbrido, né? Tem mais de um setor nele. Aqui a gente consegue também saber a taxa de administração e gestão, que está em torno de 1,10% ao ano, e também o ano de início da atividade, que é muito importante a gente saber. Assim como os outros eu falei, isso aqui foi criado em abril de 2017. E aqui mostrando o gráfico de performance, a gente percebe que ele está acima tanto do IFIX, do CDI e do IPCA, né? Que ele em algum momento se aproximou aqui, o IFIX, mas se aproximou um pouco, né, na verdade. Mas ele sempre se manteve acima desde a sua criação. Agora mostrando aqui algumas informações importantes sobre o CPSH11. O valor atual dele está de R$11. O dividend yield dele está de 11,72% nos últimos 12 meses. Temos aqui que o dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses foi de 1,2890. Ele se valorizou, ele teve uma queda, na verdade, nos últimos 12 meses, menos 1,179, mas ele cresceu mais de 4% esse mês. Outras informações aqui importantes, nós temos que o valor patrimonial por cota dele está 11,36, o PVP dele está 0,97, ou seja, está abaixo do preço justo, tem em torno de 3 mil cotistas e 73 milhões de cotas. Então por hoje é isso. Nos próximos vídeos eu vou te falar mais conteúdo sobre investimento. Enquanto isso, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar ele, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Te espero no meu próximo vídeo. Tchau!